Isso é um movimento que nós iniciamos lá em fevereiro. Desde fevereiro, a gente vem buscando um acordo com o governo. Esses acordos eles vêm se protelando ao longo dos meses. O último prazo foi dia 31 de julho, que o governo simplesmente disse que dia 31 ele iria anunciar. Chegou dia 31 de julho, o que veio principalmente para o professor não veio nem um centavo. Para o técnico ainda vem dois auxílios, só que esse auxílio, se o técnico aposenta ou se sai de licença em saúde, alguma coisa assim, ele perde, ele não garante no contra-cheque, e em razão disso, a categoria decidiu deliberar pelo movimento. É um movimento no estado todo, em qual nós vamos fazer agora a avaliação de como estão as escolas. Porém, a gente tem observado que já servidores de todas as escolas aqui, né, nos interam neste momento. Então, nós, primeiramente, a gente tem um plano estadual de educação que foi aprovado lá em 2014. Essas metas que a gente está cumprindo agora, está cobrando do governo agora, foi aprovada lá em 2014, depois de uma grande discussão entre sindicato, Ministério Público, toda a sociedade organizada, isso foi aprovado lá. E de lá para cá, a meta 17, que é a principal, que fala sobre a valorização do professor, ela não avançou em nenhum ponto. Então, a gente tem que cobrar, porque o Marcos Rocha, ele fez promessa com a gente quando ele foi candidato. Ele simplesmente está no segundo turno porque a educação abraçou a campanha dele, e aí ele está saindo sem cumprir nenhuma dessas metas. Então a gente precisa avançar. Em relação ao auxílio saúde, ao auxílio alimentação, nós temos um auxílio alimentação de R$ 253, que ele foi aprovado, a gente conseguiu conquistar através de greve em 2016. E desde 2016 continua R$ 253, não aumentou nem um centavo. Então a gente precisa repensar sobre essa situação, que inclusive foi uma das propostas dele, quando ele estava no segundo mandato, para o segundo mandato, de aumentar esse auxílio para, no mínimo, R$ 700. E isso não aconteceu. O auxílio transporte, a gente conseguiu através de greve lá na década de 90 e até agora a gente estava recebendo. Ele não aumentou o auxílio alimentação, que ele disse que ia aumentar, e cortou o auxílio transporte de todo mundo. E agora ele promete voltar para os técnicos, para os professores, não. Isso são auxílios. Agora, o que vai para a carreira, que você aposenta e não perde, aí são as titulações e a unificação da carreira dos técnicos. As titulações, elas estão relacionadas à pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado. Hoje, se você faz um doutorado no estado de Rondônia, você tem 10% só de aumento no seu vencimento, além da pós-graduação. Pós-graduação é 15%, mestrado é 20% e doutorado 25%. Então, isso não pode acontecer. Um doutor hoje no estado de Rondônia, se for somar o seu salário com suas gratificações e tudo, não dá o auxílio alimentação da Assembleia Legislativa. E isso é muito sério. A gente não pode tratar a educação dessa forma. Então, o sindicato ele está aí mobilizado para a gente avançar em relação a isso, porque se o professor ele faz suas graduações, se ele se aperfeiçoa, isso vai refletir lá no seu aprendizado, no seu trabalho. Então, ele precisa ser compensado com isso. Em relação aos técnicos, nós temos técnicos educacionais que estão aí para aposentadoria, 35 anos no trabalho, 60 anos, 65 anos. Nós temos técnico que aposenta compulsório, porque se ele aposentar antes, ele vai perdendo. Então, enquanto ele vai podendo adiar essa aposentadoria, ele vai adiando. E isso é desumano, porque o salário é maioria em gratificações e ele perde aí de cara quase que a metade. Então, a gente precisa, estamos trabalhando aí a unificação da carreira dos técnicos. Tem técnico com nível superior, pós-graduação, recebendo R$ 2.000 de vencimento. Então, isso não pode acontecer. E é essa a nossa pauta que a gente está aí batalhando, e também a pauta do concurso público.
Olha, o último concurso foi em 2016, então já vai fazer 10 anos, 9 anos já tem o último concurso. De lá para cá, o governo vem criando uma história do amigo da escola, o amigo da educação. O que é esse amigo da escola? É um servidor que vai para lá trabalhar a troca de uma diária e um auxílio transporte, apenas isso. Ele sai de lá de mãos abanando, sem nenhum contrato, sem pagamento de FGTS, sem nada, nada, nada. Ele não tem direito a nada quando ele sai. Então, a educação não pode ser tratada dessa forma. Mais de 60% dos técnicos, das merendeiras, das zeladoras, eles são nessa forma hoje nas escolas. E é uma rotatividade enorme de servidor. O professor, mais de 50% hoje dos professores, eles são emergenciais. O emergencial, ele está hoje, o ano que vem ele não está mais, e isso é outro prejuízo enorme. Nós tivemos aí uma leva de emergencial que até no último dia de recesso estava na escola, hoje não está mais, eles estão sendo substituídos por novos. E isso vem dificultando o nosso trabalho, vem dificultando as melhorias que a gente precisa. Então, o concurso público é outra situação que está na pauta e a gente precisa resolver isso com o governo do estado. Já procuramos o Ministério Público, já denunciamos, mas a gente tem avançado até agora, a gente não tem avançado em relação a essa pauta. O movimento inicia hoje. Agora, se termina amanhã, se termina semana que vem, se termina daqui um mês, se é daqui 2 meses, quem vai decidir isso é o governo. A categoria ela está posicionada, infelizmente, tudo que a gente conseguiu hoje, até hoje na educação, nós só conseguimos depois que a gente fechou as portas das escolas. Enquanto a gente está lá trabalhando, para o governo está ótimo, está ótimo. Olha, nós estamos desde janeiro tentando uma negociação. E a gente vem protelando, a gente vem discutindo, a gente vem buscando uma forma de não sair em greve, porque a greve é o último recurso, porém agora não dá mais. Nós estamos caminhando para o final do ano. O ano que vem é eleição, ele vai querer ser senador da República, ele vai querer levar a mulher dele para o Congresso como deputado federal, e ele fez um compromisso com a gente. Se ele fez esse compromisso, ele precisa assumir. Nós temos uma legislação aprovada, que é o Plano Estadual de Educação, lá em 2014. A gente precisa criar lei e colocar isso em prática, não ficar só no papel. E como profissionais da educação, a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, assim, o movimento começa hoje. O dia que termina, a gente não sabe. Quem vai decidir isso é o governo. Olha, o recado ele vai para todos os profissionais da educação, para os professores, para os técnicos. Cacoal está mobilizado, tá? Rolim de Moura e toda a zona da Mata, Cone Sul, o estado inteiro. Cacoal está mobilizado. Nós estamos aqui com praticamente 100% das escolas já paralisada e a gente precisa avançar. Chamar aqueles que ainda não vieram, inclusive os emergenciais, podem vir para a greve. O Sintero, vocês estão amparados nesse movimento. Para a sociedade em geral, cobra do deputado, cobra do governador, essa responsabilidade. Como profissionais da educação, nós não podemos ficar de braços cruzados e vendo as coisas acontecer, deixando as coisas deixar de acontecer. Pagamos os nossos impostos, nós que fizemos a educação nesse estado, então a gente não pode mais fazer de conta que está tudo certo. Nós temos aí uma grande demanda, essa do concurso público, principalmente, ela é necessária, O governo precisa se comprometer com a educação e buscar uma resposta para isso. As escolas hoje, elas só estão paradas por conta do governador Marco Rocha e da secretária Ana Pastini, que também não se movimenta, não faz nada, simplesmente fica com enrolação. Não dá para você retornar hoje. Os professores, por exemplo, nós não tivemos um centavo de aumento, porque foi cortado no nosso salário R$ 253, que era o auxílio transporte, isso foi tirado. E agora ela vem repondo o do técnico, mas do professor nenhum centavo. O auxílio alimentação, que a gente já tem do 253, ele eleva para 500. Então, para quem perdeu mais de R$ 250, 247 não é nada. Para a gente, que nós somos professores, não tem nenhuma proposta até o momento. E a gente vai aguardar.